Meus irmãos e irmãs, bom dia. Estamos reunidos hoje mais uma vez para partilhar a palavra de Deus e pedir a graça do Senhor sobre nossa vida. Como todos os dias fazemos, vamos iniciar rezando o Ângelus, esta oração que nos coloca no coração do mistério da encarnação de Cristo e que nos faz experimentar o dom da sua graça em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Hoje estamos no segundo domingo da Quaresma, neste tempo tão profundo da nossa fé, onde somos convidados a mergulhar na nossa natureza humana, decaída, frágil, mas com um olhar de esperança para o céu. E a liturgia de hoje, neste segundo domingo da Quaresma, nos coloca justamente a caminho do céu, em direção do alto. E é assim que nós hoje queremos começar a nossa manhã, o nosso dia, pedindo a graça do Espírito Santo que venha sobre nós e que derrame em nós o seu favor, a sua misericórdia, o seu olhar de bondade e compaixão. O nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9, versículos de 28 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, domingo passado nós escutávamos Jesus levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. E ali ele faz a experiência
de superação de si e coloca-se na dimensão da graça de Deus por um olhar profundo no mistério da sua palavra. Ele vence as tentações pela palavra do Senhor, recitando diante do demônio o remédio para a nossa alma. A palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que nos conduz a Deus. Hoje, o Evangelho começa nos dizendo que Jesus foi para a montanha, subiu a montanha para rezar. Levou consigo 3 dos discípulos, Pedro, João e Tiago. E aqui nós temos um aspecto muito bonito, porque é o aspecto da subida, porque nos coloca na dimensão justamente de sempre olharmos para o alto. Quando subimos a montanha, nós fazemos a experiência de nos aproximarmos de Deus. É como se a gente fosse até Deus e Deus viesse até nós. E o que nos leva justamente a esse encontro com Deus é a oração. Quando a gente reza, a gente tem essa capacidade de subir na montanha da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa alma. E fazer com que Deus se aproxime de nós para nos dar a graça que necessitamos e principalmente fazer a experiência que devemos fazer do seu amor e da sua misericórdia. Chegando lá, Jesus, diante da oração, se encontra com 2 figuras do Antigo Testamento que são muito significativas e importantes. Moisés, representando a lei, representando aquilo que Deus apresenta à humanidade como caminho de salvação, de santidade, de conversão e de mudança de vida. E Elias, o símbolo dos profetas, aquele que traz consigo o anúncio da conversão, o anúncio da vinda do Messias, o anúncio da vinda daquele que libertará Israel de suas dores e a humanidade dos seus pecados. Nessas 2 figuras, na lei e nos profetas, devem estar justamente baseadas a nossa oração. Reconhecendo a vontade de Deus pela lei, devemos nos converter para quando o Senhor vier nos encontrar na santidade e na justiça. As vestes de Jesus estão translúcidas, estão brilhantes. As roupas de Jesus, a face do Senhor, resplandece a glória do céu. É assim, meus irmãos. Quando nós mergulhamos na oração, nós nos revestimos da graça de Deus. Nos deixamos iluminar e nos tornamos também iluminadores. É a graça de Cristo. Quando vencemos o demônio, princípio das trevas, e nos aproximamos de Deus pela oração, nós somos instrumentos de luz e da graça do Senhor. Por isso, tão importante é, caríssimos, a nossa vida de oração e a nossa aproximação do Senhor, hoje e todos os dias de nossa vida. Pedro, Tiago e João estão mergulhados num sono profundo. Este sono significa a nossa humanidade, que às vezes nos cansaços da vida, às vezes na incapacidade de entender o mistério que está diante de nós, cochila. Mas Jesus, na sua paciência, na sua graça, no seu modo de ser Deus, os deixa. Quando despertam, percebem que é bom estar ali e querem fazer tendas para Jesus, Moisés e Elias. Não é isso o mistério. O mistério não é ficar parado na experiência da oração. A experiência da oração nos traz o descanso, a experiência da oração nos traz a graça de estarmos iluminados. A experiência da oração nos coloca diante do mistério de Deus. Mas não podemos ficar ali.
temos que seguir, temos que dar passos, temos que ir à frente. A experiência da oração nos coloca a caminho. A caminho de onde? Do mistério da salvação. E o mistério da salvação passa pela cruz e pela ressurreição do Senhor. Diz o texto que eles estavam conversando sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Diante da glória, falam da morte. Quanta sensatez! Nos momentos bons da vida, naquele momento de oração, de intimidade, falar das dores que aparecerão na vida. É assim, meus irmãos. Quem tem os pés no chão, mesmo diante da graça, sabe que somos frágeis. Sabe que uma hora o sofrimento vai chegar. E quando o sofrimento chegar, tenho que estar preparado. E como é que eu me preparo? Com Moisés e Elias. Com a vida em Deus pelos mandamentos, com a vida em Deus por uma conversão sincera anunciada pelos profetas. Quanta graça, quanto mistério reunido num único texto. Mas não termina aí. Diz o texto que surge uma nuvem e da nuvem uma voz. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. O Pai dá uma ordem. Escutai o que ele diz. A voz de Jesus não é uma voz que deve simplesmente ser escutada de forma descomprometida. Não. A voz de Jesus tem que ser escutada de forma que esta voz transforme a nossa vida. Se a gente se diz cristão, se a gente se diz discípulos de Jesus, mas se a gente não se converte, tem alguma coisa errada. A voz de Jesus deve ser uma voz que nos chama a uma vida responsável na fé, a uma vida transformada na graça. E todos os dias devemos fazer este caminho de transformação. Porque é assim, caríssimos, que Deus falará em nós e nos dará a conversão sincera, a força necessária, a esperança que às vezes nos falta e a resposta que tantos buscamos. Tentados semana passada, subindo na montanha hoje para rezar com o Senhor e contemplar a grandeza de Deus, vencida a tentação, somos convidados a sermos discípulos, a escutar o que Ele diz, a fazer o que Ele diz, mas principalmente a transformar a nossa vida num gesto de conversão que nos dá a certeza de que Deus caminha conosco e de que a nossa vida vale a pena no testemunho da fé que proclamamos. Bom domingo. Deus lhe abençoe e suba esta semana à montanha da oração para, contemplando o mistério de Deus, fazer a experiência do Senhor, que nos ilumina, mas nos chama a uma mudança de vida. Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.